Hi guys, how you doing? Long time no see. It's been a while since I last made a video on a live teaching English or talking about English. So, are you okay? Então, já faz um tempo, né? Acho que faz aí um ano, mais ou menos, que eu não faço um vídeo live ensinando inglês, falando sobre inglês. Eu fiz algumas lives aí, mas são uns papo no cafezinho, né? Então, hoje eu vou falar sobre o inglês e o que eu sempre ouço, né? Uma pergunta muito recorrente que eu ouço dos alunos. Teacher, quanto tempo leva para eu atingir a fluência? Ou em quanto tempo eu vou falar inglês? Né? Mas normalmente me pergunto sobre quanto tempo leva para atingir a fluência. Então, eu queria bater um papo aqui com vocês, fazer uma reflexão juntos, para que vocês entendam melhor como é que funciona essa aquisição da língua e da fluência. Então, veja, se você começa a estudar a língua, você já deve ter notado, que acho que a maioria, todo mundo que vem para mim já estudou várias vezes, parou, estudou, parou, ou estudou um bom tempo, já fala, mas perde. Esse é o perfil dos alunos que vêm para mim, que eu acho que é no geral dos brasileiros. E o que acontece? Uns conseguem aprender mais rápido, outros nem tanto, né? Então, quanto tempo eu vou aprender a língua? O professor não tem como responder isso, porque depende muito de cada pessoa, né? Somos seres diferentes. Então, você já ouviu aquele, por exemplo, youtuber vem falando, eu aprendi em 6 meses, foi rapidinho, foi só ouvindo música, filme, e em 6 meses eu estava falando e muito bem, como eu estou falando agora, né? Então, esse é um perfil. Aí quem tá ouvindo isso fala assim, nossa, então basta só eu estar ouvindo música e filmes e eu vou conseguir? Não necessariamente. Para uns funciona, para outros não. Então temos vários perfis de alunos, estudantes, né, de learners, de aprendiz. Então, tem pessoa que precisa estudar mais, precisa realmente estudar, fazer os exercícios e muito, e se dedicar mais. Que tipo de aluno você foi na escola? Né? Aí você já sabe. E tem aquele aluno que vai na escola e que ele rapidinho, enquanto você se mata de estudar, ele só ouve o professor, nem parece que está prestando muita atenção, ele já aprendeu e vai lá tirar nota boa na prova. Não tem isso. Por quê? Cada um é cada um. Cada pessoa tem uma característica, né? E cada um vai ter o seu ritmo e o seu tempo. Então, o professor não tem como definir isso, vai depender muito do aluno. Uma coisa é certa, o professor, ele vai te dar orientação, ele vai te dar guidance, né? Ele vai te guiar como você deve proceder. Que eu vejo muita gente estudando, por exemplo, de maneira errada. Né? Se mata, pega lá um monte de livro, se mata de estudar, mas não vai falar, né? Não fala. Ou ouve muito filme, muita música e também não fala, né? Então, cada um tem um perfil, uma maneira de aprender e um tempo, né? Então, um é muito rápido, fácil para ele aprende as coisas de maneira mais fáceis, de maneira mais fácil. E outros vão demorar muito mais tempo, o dobro do tempo daquele que tem rapidez, né? Então, não dá para o professor saber em quanto tempo você vai falar, em quanto tempo você vai ser fluente. Uma coisa é certa, que eu posso falar com experiência de mais de 20 anos na área, aliás, eu só fiz isso na vida, né? Desde a época da faculdade, já comecei a dar aula e sempre trabalhei com aula. Então, desde de escola
a empresa, tive minha escola por 15 anos aqui em São Paulo, e os últimos 5 anos somente com aulas online. Eu tenho muita experiência e posso dizer com convicção, o início, se você é básico, você ainda não fala, você precisa estudar inglês. Eu preciso fazer exercícios, eu tenho que ter a paciência de saber que eu não sei. E não vou sair andando, falando, né? Eu tenho que ter a paciência de saber que eu preciso estudar aquilo, pelo menos no início. Então, um aluno que estuda, faz tudo que o professor pede, né? Não só estudar gramática, vocabulário, fazer leituras, fazer listenings, né? Esse aluno, em 6 meses, ele trabalhando, ele tendo comprometimento, em 6 meses, ele ainda é básico. Porque normalmente a pessoa faz 2 horas semanais, então é pouco tempo. Né? Imagina a pessoa, quando vai para lá, para fora, faz o intercâmbio, eu costumo dizer que ele estuda 24 horas por dia. Porque ele dorme pensando no inglês, é o tempo todo em contato com o inglês, vai para a escola no inglês. Aqui a gente estuda só 2 horas por semana. Então o ritmo já é mais lento. Então, só essas 2 horas é pouco. Eu preciso estudar em casa também. Então, 6 meses, o aluno tendo comprometimento, ele estudando a língua, né, se comprometendo com o estudo, em 6 meses ele fala inglês. Ele vai ser nível avançado, ele vai ser uma pessoa, né, exímia na língua? Não. Mas o meu aluno básico de 6 meses, ele fala o suficiente para ele se virar bem numa empresa, por exemplo. Por quê? Porque comigo, dentro da sala de aula, sala virtual, né, gente? Dentro da aula, ele fala o tempo todo inglês, o professor. Né? Então, o professor com esse perfil, que puxa o aluno para ele falar, ele vai ter que falar com o professor, consequentemente, depois que ele já adquiriu uma gramática básica. Né? Com 6 meses você tem uma gramática básica. O que é um básico? Eu tenho lá o to be, eu já domino, porque eu não só estudei. Eu estudei e aplico na aula, em conversação, em exercícios em casa. Então, eu estou usando, eu aprendo a usar. Então, esse aluno, ele está praticando com o professor, ele aprendeu a gramática básica, to be, presente, passado, pelo menos, né? Preposições básicas, adjetivos, comparativos, né? Esse é o básico. E com a conversação, com a leitura, os meus alunos são mais de business, então o assunto deles é mais voltado ou à área pessoal, vida pessoal, ou mais voltado para a empresa. É um vocabulário que se desenvolve em cima disso. Então depende muito de por onde o aluno quer caminhar. Então, ele adquirindo todo esse vocabulário, conversando com o professor, falando sobre a sua vida profissional, pessoal, lendo e estudando gramática sozinho em casa. Em 6 meses, ele praticando isso o tempo todo com o professor, ele já fala. Né? Meus alunos com 6 meses, tem vários alunos que já participam de entrevista de emprego, por exemplo, né? Porque quando a gente acaba mexendo no LinkedIn do aluno, que no inglês é LinkedIn, então você mexe lá no profile, no perfil do LinkedIn, logo ele já tem propostas de entrevistas, e chega lá, isso são casos reais que eu tô falando, e eles pedem, você pode falar agora em inglês um pouco? E o aluno ele fala, já tô acostumado com o teacher, que vai falar sobre a vida pessoal e profissional. Então ele já tá acostumado com o teacher, chega lá, claro, e aí ele fala, né? Ele vai falar o quê? Dentro do nível dele, mas ele tem fluência dentro do nível dele, né? Mas aí ele vai precisar de participar de reuniões com estrangeiros, com os diretores e CEOs de outros países, e então ele precisa de um inglês mais avançado. Então aí continua se estudando e você vai atingir um outro nível de fluência, né? Mas, então assim, 6 meses,
Dá para falar 2 horas semanais? Dá. Desde que o aluno tenha comprometimento. Né? Ah, não, mas é que eu sou muito ocupada, que aluno que tem, por exemplo, uma aluna da empresa alemã, tem 2 crianças, tá trabalhando de casa agora, não tem ninguém para ajudar, e um deles na escola, com 8 anos. Então ela tá trabalhando no computador e a criança do lado tendo aula online. Então, essa tem menos tempo, que cuida da casa, ainda, né, cozinha, faz de tudo em casa. Então, essa tem menos tempo. Então, assim, consegue fazer muita coisa? Ela não consegue fazer tanto. Então, ela consegue ter uma vez por semana de 2 horas. E o restante ela faz em casa, assim, ela achou uma maneira no fim de semana, por exemplo, que ela tira tempo para fazer, porque é um básico. Se básico você não parar para estudar, você não consegue. Básico, ele não tem, né, controle nenhum da língua. Então ele não vai conseguir chegar, ele aprendeu to be comigo hoje. Depois de uma semana, ele não viu mais nada, ele chega e vai falar com você de novo para usar o to be, ele não consegue, porque ele não pegou mais a língua. Então, é mais lento o ritmo dessa aluna, por exemplo, porque ela não tem mais tempo, mas desenvolveu. Demorou mais tempo. Lá depois de 1 ano que ela tá falando com mais desenvoltura comigo. Porque não teve tanto tempo. Mas é o ritmo dela. É o que ela pode fazer. E não é uma pessoa que pega assim com tanta facilidade, precisa estudar. Então, não pergunte, ou quando perguntar pro professor, pro seu professor de inglês, quanto tempo eu vou demorar para ser fluente? Lembre-se disso. O professor não tem como te dar essa resposta. Ele pode te dar... ele pode te dar um direcionamento. Mas vai depender muito mais de você, do aluno, do que do professor. Ok? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho muito importante o aluno vem muito talvez com traumas ou insegurança, com certeza. Vem com a sua estima, né? Essa autoestima muito baixa com relação à língua. Então eu já ouvi de tudo. Eu sou burro, uma super empresária de sucesso, eu sou burra. Eu não consigo aprender inglês. Mas você é uma empresária de sucesso e você é burra? Não, nessas outras áreas não, mas eu sou burra para inglês. Não, 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 não. E você que está dizendo para o seu cérebro que você é burra, que você não consegue. Eu não consigo, né? Eu nunca vou falar. Eu fujo, na empresa quando tem telefonema eu fujo. Tem os amigos de fora, né? Tem um aluno que é esportista, né, de skate, é um campeão mundial de skate. E na hora que ele recebe mensagens pelo WhatsApp desses outros skatistas do mundo, ele não responde, tá? Na minha aula não responde. Por que você não responde? Ah, não. E se eu responder, eles vão querer continuar falando e eu não sei o que falar. Mas você vai no Google rapidinho lá e escreve. Não, mas é muito rápido, não vou ter, se não consigo. Então ele fugia das pessoas para não ter que falar inglês. Isso acontece com um monte de gente, né? Então, um trabalho que o professor encoraja, a gente ajuda o aluno a aumentar a sua autoconfiança. Porque não tem essa de eu não consigo falar. Por acaso, só se você tiver um problema. Eu nunca peguei ninguém com problema. A vida toda. Então, assim, não, tinha uma senhorinha de mais de 70 anos, aí já tinha mais dificuldade, né, de lembrar e tal. Mas você é uma pessoa normal, não vai ter problema. Você tem problema de dicção, qual o problema, né? Então, você não tem problema. O que tá faltando é motivação, encorajamento, você acreditar que você pode. Então, esse é um trabalho que eu faço primeiramente. Ai, teacher, porque eu não vou conseguir nunca, porque eu preciso de uma empresa, mas eu não consigo, já tentei várias vezes. Então, primeira coisa, pare de falar, eu não consigo, eu sou burro, porque teu cérebro tá ouvindo. Você tá falando pra ele, tá ouvindo e tá acreditando. Então, começa a ser mais positivo, né? Não, eu consigo. Lembra lá do Obama?
né? O slogan do Obama na época, yes, we can. Sim, a gente consegue, a gente pode. Então, yes, I can. Sim, eu posso, eu consigo. Então, começa a mudar a retórica do seu cérebro, entender que você consegue. Ninguém falou que não vai ser difícil. É difícil no início, gente. Para quem tem essa maior dificuldade, né? Como eu falei, tem aqueles que não tem. Mas é difícil? É difícil no início. Mas depois que você pega o embalo, que você pegou já o jeito, a coisa vai fluir. Né? Então, o que acontece? No início, você precisa mais do professor, vai nesses primeiros 6 meses. Você ainda não consegue desenvolver suas estratégias, estudo, né? Tudo é muito novo, você está perdido, não sabe por onde caminha. Então, o professor orienta, guia, encoraja, mas depois de um tempo, você começa a ver que está funcionando. Você começa a ver que você começa a pegar o jeito, você começa a falar. E aí, você mesmo vai ver o que funciona para você, né? O que funciona para um, não funciona para outro. Então, o professor, eu, pelo menos, tento ir entendendo, conversando com o aluno, para ver aquilo que funciona para ele. Porque se não funciona, não adianta. Você não vai se identificar com aquele processo. Então, precisa funcionar para você, você precisa se identificar com aquilo, você precisa ver, porque o professor não tem como adivinhar o que funciona para você, ele vai explorando, ele vai tentando, vai trazendo novas estratégias para ver aquilo que vai funcionando melhor. Mas só você que sabe o que funciona para você. Então, tá entendendo o que eu quero dizer? Para você atingir a fluência, você precisa de comprometimento com a língua nos primeiros meses. Preciso estudar com mais afinco, me comprometer com o estudo. Depois disso, você vai desenvolver suas estratégias de o que funciona para você. Então, funciona legal quando eu assisto filmes e se eu faço isso ou aquilo, né? Eu vou prestando atenção, eu vou tomando nota de alguma coisa, na música, no videogame, sei lá, cada um dentro da empresa. Tem uma aluna que hoje ela faz mentoria comigo, mas ficou 3 anos estudando inglês comigo, né, desenvolvendo. Ela já veio meio intermediário e precisava muito mais, porque ela trabalha com os CEOs dos Estados Unidos. Ela precisava ser muito bom, participar de projetos com os americanos, você precisa ser muito bom. Então, por 3 anos a gente trabalhou a língua para levá-la no nível mais alto. Mas tem coisa que não funciona para ela, né? Ela não gosta de ler, ela não gosta de ouvir vídeos e discutir outros assuntos. Aí, qual foi a estratégia que, aos poucos, foi funcionando para ela? Depois desses 3 anos de estudo, é lógico que sempre em cima do trabalho dela, mas hoje a gente só trabalha em cima do material, daquilo que ela precisa na empresa. Né? Se ela precisa escrever um e-mail, se ela precisa fazer uma apresentação. Então, a gente trabalha em cima, a cada aula é uma mentoria. Então, eu passo para ela aquilo que ela precisa, vou dando, né, as direções e em tudo que ela precisa dentro da empresa, tá? Isso funcionou para ela. Outros eu já sugeri, mas não funciona. Eles não querem, aí já quer falar sobre outro assunto, ou não funciona. Então, cada um é que vai descobrir aquilo que funciona para ele. E isso vai te trazer motivação, tá? Mas você tem que trabalhar com o professor, tudo isso. Mas veja, 50% professor, 50% aluno. Se o aluno se você quer começar um curso de inglês, eu preciso muito, é lógico que precisa, é muito globalizado, em todo lugar você precisa de falar inglês, não é só ter noção, você precisa falar inglês. Mas se você fica nessa retórica de só preciso, aí você começa o curso, mas se você fica naquela posição o teacher vai resolver meu problema, né? Tem um livro que eu recomendo,
de um escritor britânico que morou muitos anos aqui no Brasil e se tornou professor aqui no Brasil. E escreveu esse livro baseado nas experiências dele no Brasil, ensinando brasileiros. O livro chama-se Como Não Aprender Inglês, do Michael Jacobs. Como não aprender inglês. E ele fala muito isso, né? Que ele estranhou, porque na Inglaterra o estudo é levado muito a sério. E chegou no Brasil, o aluno fica parado esperando que o professor traga tudo. Então, ele tem uma frase que ele fala, learn me English. A posição do aluno, a postura do aluno parecia como se fosse learn me English. Então, assim, o aluno fica parado esperando, como se ele falasse, aprenda inglês por mim. Me aprenda o inglês. Né? Não é que eu aprendo e eu estudo, não, é você que vai fazer com que eu aprenda. Né? Você aprende por mim, você faz tudo, eu não faço nada, você que faz tudo. Impossível. Não acontece. Isso não acontece. Né? Então, quem fala, quem chega lá, é porque ele se comprometeu, tá? Vamos ver mais o que eu marquei aqui, o comprometimento, né? O professor não tem como fazer isso por você, você tem que fazer. As pessoas são diferentes, cada um com suas características, seus ritmos e suas maneiras de aprender. Né? E você é que vai ver o que funciona melhor para você. Quando você está na faculdade, na pós-graduação, não é isso que você faz, né? O professor dá lá a matéria, um projeto, seja o que for, mas você é que vai ver como é que você vai desenvolver estratégias para conseguir fazer aquilo, seja no tempo, né, o horário que você vai fazer aquilo, seja onde você vai pesquisar. Então, você acaba se envolvendo nessas estratégias, você desenvolve a sua estratégia. No início, o professor faz por você, você não sabe, mas depois é você que tem que ver o que funciona melhor, tá? Então é isso, o aluno que sabe, né, o que funciona melhor para ele, é importante você desenvolver as suas estratégias. Então você tem que definir seus objetivos. Eu quero em 6 meses falar no nível tal, então eu preciso, conversa com o professor e o professor vai falar, olha, então você vai precisar de tantas horas semanais comigo, tantas horas semanais estudando em casa, e você está disposto a fazer isso? Você vai se comprometer com esse planejamento? Se não vai conseguir, siga o seu ritmo, faça aquilo que é possível para você, porque eu tenho muito disso, o aluno chega, vou fazer 3, 4 horas semanais, porque eu preciso muito, tem que ser rápido. Aí ele começa a fazer 2 horas, naquele outra hora, teacher, não deu, ou eu tô na empresa, ou eu tenho que levar meu filho na escola, e ele não vai conseguindo fazer todas aquelas aulas que ele se propôs. Então, querer é uma coisa, gente, poder é outra. Então, faça um planejamento em cima do que você pode, para não ter que desistir, desmotivar e parar. Esse é um dos problemas que eu vejo também. E gente que chega foito, desesperado, né, fica meio que ansioso, porque precisa muito, aí vai vendo que não consegue. Aí, ele larga a mão. E é isso que tem que acontecer? Não é isso que tem que acontecer. Você tem que... Você não tem que desistir, você tem que fazer um planejamento em cima do que você pode. Você pode estudar 2 horas semanais, 4 horas semanais, 1 hora semanal, 5 horas semanais. Isso eu tô falando não só com o professor, mas também sozinho, né? Um pouco professor, um pouco sozinho. Desenvolva um planejamento que você possa cumprir. Porque é melhor você demorar, igual essa aluna que eu acabei de falar, da Siemens, empresa alemã, que demorou um ano, porque ela só conseguia um dia por semana estudar comigo e mais 1 a 2 horas no fim de semana sozinha fazendo os exercícios. E ela é básico, então precisa. Essa demorou 1 ano para conseguir falar só no inglês comigo, né? Enquanto que outros que podem se dedicar mais vão fazer isso em 6 meses. Tem um aluno que mudou de emprego, teve propostas, uma entrevista de emprego. Em 6 meses ele participou de tudo isso. Atendendo visitantes, né, dando assessoria para visitantes dentro da empresa, pessoal de TI.
ensinando o sistema com 6 meses de aula, 2 horas por semana, mas ele fazia também a parte dele em casa, e 6 meses mudou muito a vida dele por causa do inglês. O que eu falei antes, já dá para participar, falar fluentemente dentro de uma reunião de empresa? Não, você vai ter mais dificuldade, vai entender, mas vai ter mais dificuldade, precisa estudar mais. Então, traça o objetivo, o que você quer? Você quer em 6 meses eu preciso estar falando razoavelmente bem ou muito bem? E aí vai depender do número de horas que você vai estudar, trabalhar, né, do inglês. Vai depender do seu comprometimento com esse planejamento, e aí você consegue sim. Mas respeite o seu ritmo e o seu planejamento. Sem esse comprometimento, não adianta perguntar para o professor e ficar ansioso: quanto tempo eu vou falar inglês? Quanto tempo eu vou ser fluente? O professor não pode determinar isso, tá? Tem que ser um trabalho em conjunto, ok? Então, você definir os seus objetivos, desenvolver as técnicas que eu falei, né? De você ver o que funciona melhor para você. A gente vai vendo com o tempo o que funciona melhor, né? E como. Tem aluno que começa a fazer seus exercícios, ou fazer leitura, ou assistir algo durante a semana e vê que não vai conseguindo, e depois acha um jeitinho lá no final de semana, naquele período lá eu sei que eu vou conseguir. O professor não pode definir isso, quem tem que definir é o aluno. Então, você vai e define aquilo que vai funcionar para você. Então, desenvolva as suas técnicas, né, de prática de inglês e as suas estratégias, né, aquilo que faz sentido para você. Não fica ouvindo somente YouTubers ou alguém que fala que aprendeu rapidinho, né, em 6 meses eu sou fluente. Já falei, cada pessoa é cada pessoa. Cada um é cada um. A grande maioria aprende, vira um fluente avançado em 6 meses. É só você olhar ao redor. O brasileiro nem falar inglês fala. Porque ele acaba desistindo, ele, né, não tem o comprometimento e também se perde nas estratégias aí. Ele acredita que vai ser rapidinho. Ele acredita que em 6 meses ele vai conseguir. Mas não é a maioria. A maioria não consegue, demora muito mais tempo, tá? O que eu falei, né, de você aceitar que você não sabe a língua, que você é um bebê. Eu sempre falo com meus alunos: gente, quando você tá começando agora, não pensa que você pode falar como você fala no português. Porque você é adulto, estudou a vida inteira, fala a língua a vida inteira. No inglês, você tem que aceitar, entender. Eu sou uma criancinha, 1 ano, 2 aninhos, né? Começa a falar mamã, papá. Então, assim, no inglês é devagar, né? Eu tenho que entender que se eu tô começando, o meu nível de inglês, eu não tenho gramática, não tenho vocabulário, o meu nível de inglês é de uma criancinha. Aí fala assim: ai, teacher, como é que eu falo? Sei lá, alguma estrutura mais rebuscada, mais complexa, né? Eu deveria fazer não sei o que, mas eu fiz outra. Eu deveria. Agora pensa, uma criança de 2 anos, ela consegue falar essa estrutura de eu deveria? Futuro do pretérito? Não. Então você também não. Você fala no português. Mas no inglês você é uma criancinha de 2 aninhos. Então tem que ter essa paciência, né? Gente, como é que eu falo isso? Não dá. Pensa que você não tem, você é uma criancinha começando. Então eu vou falar frases simples, eu tenho que ter essa paciência comigo. Isso eu vejo muito, essa ansiedade também, que inibe muito a aprendizagem das pessoas. Porque a pessoa, ela quer falar como ela fala no português. Eu sei que dá toda essa ansiedade, mas eu tenho que, é lógico que eu faço esse trabalho, né, de fazer a pessoa entender, ter paciência. Mas você sozinho, você também tem que entender isso. Você não vai conseguir falar como você fala no português, falando inglês, principalmente no início. Depois, com o tempo, você vai melhorando, né? Então, tenha essa paciência de que você é um iniciante da língua, você é um bebê da língua.
Até você virar um adolescente e depois um adulto. Leva tempo. Então, tem paciência com você mesmo. O aluno fala pra mim assim, Títia, tem paciência comigo? Eu falo, eu tenho a maior paciência, é minha profissão. Mas não sou eu que tenho que ter paciência com você. É você que tem que ter paciência com você mesmo. Né? Na verdade, se você parar pra pensar, você não tem paciência com você mesmo. Eu quero falar, eu não consigo. Eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu desisto. E aí eu não vou falar nunca. Aí vem a oportunidade, bate a minha porta e eu entro em desespero quando eu não perco o emprego para um outro que fala. Mas e se você tivesse ido devagarzinho, passo a passo, com paciência, né? Lembrando que você não nasceu sabendo, não, né? Começando do zero, como começou o português. E esse 1 ano, 2 anos, 3 anos que você jogou fora porque você não tem paciência, você já estaria falando. E aí você não estaria perdendo oportunidades, não estaria entrando em desespero. Por que muita gente entra em desespero? Porque é o trabalho, né, gente? O trabalho depende disso, né? Então, tenha paciência com você mesmo, ou mesmo. Não é o teacher que tem que ter, tá? Porque a teacher aqui tem. Então, no início, ter paciência com você mesmo, saber que é devagar. E você vai fazer erros. Eu peço muito para meus alunos no início, faça erros, tá? Fala errado, faça erros, porque é só assim que você vai se desenvolver, né? Quando você é criança, se você não errar, se você não cai, você começa a andar. Se você não cair, você não vai andar nunca. Se você tem medo, aquela criança tem medo de andar, ela fica se arrastando, demora muito mais tempo. Então, dá medo de errar? Mas por quê? O gringo, quando ele chega para falar a nossa língua, ele fala tudo errado. E ele tem medo, ele tem vergonha. Ele fica se desculpando 1000 vezes, desculpa pelo meu português, desculpa pelo... Não. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu não tenho que ter medo. Eu tenho, lógico que eu tenho, tô falando assim, mas eu tenho que segurar esse medo e falar assim, joga pro alto, que se dane. Se eu não falar errado, eu não vou falar nunca. Melhor falar errado do que não falar nada, não é? Então começa a trabalhar a sua cabecinha, porque tudo isso tá aqui, gente. Quando o aluno fala eu não consigo aprender inglês, não é aqui. Ninguém tem problema aqui. Deve ter gente, mas assim, não é o normal. O problema tá aqui, ó. Que segura a gente tá aqui. Então, para com essa retórica de que eu não posso, eu sou burro, eu não consigo. Fala pro teu cérebro, é o que eu falei, ele tá te ouvindo. Se você repetir, eu posso, eu consigo, vai cair várias vezes. Vai falar errado? Qual o problema? Mas eu tô falando, né? Lá na frente, não, agora eu sou um gerente e eu preciso falar muito melhor. Não posso ficar fazendo os erros aí, tipo, nós vai, né? Então aí eu vou estudar mais para melhorar esse meu inglês. Mas no início, quando você tem aquele receio de falar, bloqueia, tudo é da cabeça. Então começa desde cedo. Sim, eu posso, eu consigo, eu vou errar. Porque eu peço pro meu aluno, por favor, erre, faça, cometa erro, por favor. Mas fale, que é o mais importante, tá? Eu deixo meu aluno falar sobre o que ele quiser. Ele fala sobre, se ele quer falar sobre a família, sobre o trabalho, sobre política, sobre o meio ambiente, o que ele quiser falar, ele pode falar. Só que ele só não pode falar português. Ele tem que falar inglês. Cristian, mas eu sou iniciante, eu não consigo. Mas existem estratégias. Eu consigo com que você fale sim. Vai falar como uma criancinha de 2 aninhos, mas vai conseguir falar, tá? E aos pouquinhos vai construindo, né? Trabalho de formiguinha, vai construindo até chegar lá onde você se sente mais à vontade. Então, eu esqueci de marcar aqui, gente, mas para as pessoas que chegaram depois, essa live é sobre uma pergunta muito recorrente que me fazem desde sempre. Teacher, quanto tempo leva para eu atingir a fluência? Então, quem não pegou a live, e eu falo todas as dicas aqui, quem não pegou no início, depois dessa live vai ficar no feed para vocês, ok? E também ela vai pro YouTube, tá? Então,
Eu não tô fazendo direto no YouTube hoje, então depois eu coloco também no YouTube, aí você vai ver desde o início, tá bom? Mas esse é o assunto. Como, quanto tempo levo para atingir a fluência? Esse é o assunto, ok? Bom, já falei, no início você precisa mais de um professor para te orientar, mas depois você começa a desenvolver sua estratégia sozinho. Tem que desenvolver uma rotina, né, gente? Isso precisa. Você tem que estar, eu vi que a Cleusa é uma ex-aluna minha, tá aqui. A Cleusa é uma pessoa que ela estudou comigo na minha escola, no início da minha escola. Virou amiga, faz mais de 20 anos. Mas eu sei como é que ela mantém o inglês dela. Tá sempre postando coisas em inglês, tá sempre lendo inglês. Naquela época teve que estudar mais livros e tal. Mesmo porque era escola e era grupo, então tinha que ter livro. E aula online eu tenho, mesmo individual ou os grupos, eu só trabalho com material online, não mais aqueles livros. Só material real, né, da vida real. Mas estudou e depois, todos esses anos, ela mantém fazendo o contato diário com a língua, né? Então, você tem que desenvolver essa rotina de como é que eu vou atingir a fluência? Eu tenho que estar em contato com a língua também, né? Seja no trabalho, muitos alunos meus de business ficam só no inglês, esses alunos ficam só no Business English, sobre o trabalho deles. É lógico que é sobre o trabalho, mas também rola outros assuntos que o aluno estiver interessado. Mas o foco é o business. Então, a rotina dele é o Business English. Então, é o que ele usa no trabalho. Ele escreve e-mail, ele recebe e-mail, ele tem reuniões, ele faz apresentação. Então, você tem uma rotina no inglês, né, na empresa, mas eu não tenho muita rotina na empresa, não é tanto assim, é pouco. E você precisa desenvolver a sua rotina. Todo mundo gosta de assistir séries no Brasil hoje em dia, no mundo, né? Todo mundo assiste séries. Então, quando você assiste séries, começa a mudar, né? Põe lá os subtitles, as legendas em inglês, o som em inglês, legenda em inglês. Ah, mas hoje eu tô cansado, não quero, muito cansado. Tudo bem, coloca em inglês o som, legenda em português, mas sempre prestando atenção, não esquece, tem que ser aquela coisa, comprometimento que eu falei, né, gente? Eu tô comprometida a aprender a língua, então eu não posso ficar assistindo um filme e não prestar atenção nunca em nada, eu desliguei. Não, a língua tá ali, pra você prestar atenção nela, né? É o seu objetivo, tem que ter objetivo. Então, eu começo a prestar atenção na língua, né? Não vou ouvir tudo, porque eu tô cansado. Mas uma coisa ou outra, pô, ele falou isso aqui, eu reconheci. Ah, isso aqui eu não sabia. Ah, é assim no inglês? Deixa eu ouvir de novo. É assim, você não pode desligar. Tenho alunos de empresa que começam a sofrer aquelas pressões de ter que falar com o CEO dos Estados Unidos e o cara, não tô entendendo o que você fala, não entendi o que você quis dizer. Não é que ele não fala inglês, mas às vezes não se expressou bem. Teacher, eu não consigo entender bem o CEO, ou ele não entendeu. Eu quero ter o inglês com uma fluência de natural. Eu quero falar inglês e ouvir naturalmente. E aí eu te pergunto, você usa o inglês naturalmente na tua vida? Ele faz parte da tua vida? Ou você vê o inglês só como estudo? Ah, vou estudar inglês agora. Ah, estudei já, chega. Não vejo mais inglês na vida. Aí só no outro dia que tiver aula. Pô, então você que tá vendo inglês assim, quer que ele se torne natural pra você, como? Quer milagre? Não existe milagre, gente. Olha o que eu falei, objetivo, traço objetivo, tem comprometimento, né? Então o comprometimento eu tenho que fazer, eu quero o quê? Meu objetivo é falar o inglês, que o inglês seja natural pra mim, que eu falo inglês naturalmente, ouça naturalmente. Então, eu tenho que botar o inglês como parte da minha vida naturalmente. Tudo que eu vou fazer. Sempre que eu posso. Eu tô no carro dirigindo, eu tô ouvindo inglês.
Podcast, música, mas a música não é assim, né? Não tô nem tentando entender, eu tenho que tentar entender um pouquinho. Podcast, tô tentando entender um pouco. Tô assistindo filme, eu também tenho que estar ligado. Vou fazer reading, né? Então tá bom, vou ler. Mas se ficar uma coisa assim muito difícil que eu não entendi, deixa eu checar o vocabulário. Então eu quero ser descomprometido. Eu não quero ter responsabilidade nenhuma, porque isso dá trabalho. Mas eu quero que inglês seja natural na minha vida. Quero falar naturalmente. Que é milagre, né? Não existe. Não quero só. Então, todas as dicas que eu tô dando como é que eu chego à fluência? Quanto tempo eu vou chegar à fluência? Depende do seu comprometimento, né? Bom, é isso, gente. É tudo que eu tinha tomado nota que eu falei. E eu espero que eu tenha ajudado aí. Se você achar que esse vídeo é interessante, importante, pode interessar a outras pessoas que você conhece, compartilhe o vídeo. Não vai ser agora porque eu não vou baixar ele agora. Mas amanhã ele vai estar aí no feed e lá no YouTube. No meu canal do YouTube. E aí compartilha com as pessoas. Porque eu sei que o quanto as pessoas sofrem com a necessidade dessa língua. Ok? Então tá aí. Hoje, primeira live do ano aí. Para ajudar vocês e a outros que vocês conhecem, né? Compartilhe. Não deixa de assinar meu canal lá no YouTube, ok? De me ensinar e se inscrever. Sueli Queiroz, ok? Bye bye. Have a good week.